Olá, turma! Estamos de volta com nossas aulas remotas. E vocês, aproveitaram bastante as férias? Desapegaram dos celulares? Porque agora a gente vai usar ele bastante. Ainda não podemos voltar para ter nossas aulas presenciais, mas vamos matar um pouco da saudade aqui, via internet, via celular, computador, certo? E vamos continuar aprendendo bastante. Vamos continuar com o nosso conteúdo de língua portuguesa. Então, vamos começar nossa aula de hoje. Vamos comigo? Então, antes de mais nada, vou explicar como é que será a nossa rotina. Continuaremos a estudar os descritores, a apostila dos descritores. Isso, certo? Leitura e interpretação de texto, como a gente tinha estudado nos bimestres passados. Então, terceiro bimestre, continua a apostila dos descritores, ok? Como é que vai ser, Laís? Nós iremos ver alguns descritores que já vimos e vamos ver uns descritores novos, certo? E como é que vai ser isso? Simples assim. Na primeira aula de língua portuguesa, vai ter uma videoaula onde eu explico o conteúdo, explico o descritor. E encaminho a questão exemplo. Vou explicar o descritor na primeira aula, com a videoaula, e vou encaminhar a questão exemplo. Para quê? Para se aprofundar sobre esse descritor. Para quando for na segunda aula, onde não vai ter videoaula, e na terceira aula, na segunda e terceira aula, onde não vai ter videoaula, eu vou passar duas questões. Uma questão num dia, uma questão no outro. Sobre o quê? Sobre o descritor que estão estudando, certo? Para na próxima semana, onde teremos a outra videoaula, eu corrigir essas duas questões e começar o estudo de um descritor novo, tá certo? Compreendido? Então, para iniciar, hoje falaremos sobre o descritor D3, certo? E o que é o descritor D3, Laís? O descritor D3 é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. A palavra, ela pode ter significados diferentes de acordo com o contexto que ela foi empregada. Isso a gente já falou. Já falou sobre conotação e denotação. Alguém lembra? Não? Se não lembra, a gente vai recordar agora. O que é o sentido conotativo? É o sentido imaginário. É o sentido em que a palavra ela é empregada de acordo com o contexto. E o que é o sentido denotativo? É o sentido real da palavra, o sentido do dicionário, certo? Então, vamos para um videozinho que eu preparei sobre esse conteúdo para poder tirar todas as dúvidas de vocês sobre o descritor D3, inferir o sentido de palavra ou expressão. Vamos comigo? Olá, turma! Sou a professora Laís e vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, vamos comigo iniciar nossa aula de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, falaremos sobre o descritor D3. Você sabe o que é o descritor D3? É inferir o sentido de uma palavra ou expressão. É identificar se essa palavra foi empregada em sentido conotativo ou denotativo. Então, vamos relembrar o que é conotação e denotação. Para sabermos diferenciar o que é conotação de denotação, temos que saber que a palavra ela pode ter diferentes significados de acordo com o contexto que ela é empregada. Assim, denotação é o sentido real da palavra. Ela é empregada de acordo com o significado do dicionário. Conotação é o sentido figurado da palavra, ou seja, o sentido imaginário. Ela pode ter diferentes significados de acordo com o contexto que ela é empregada. Igual nesse exemplo, denotação, sentido real. A palavra é empregada com um sentido real, sentido do dicionário. E conotação, sentido figurado. A palavra é empregada com outro sentido não convencional.
Agora vamos ver um exemplo onde se utiliza a palavra pneu em dois contextos diferentes. A primeira, no sentido conotativo, onde a mulher se refere a pneu com gordurinhas. E a segunda, no sentido denotativo, onde o mosquito se refere a pneu como o significado real. Assim, podemos dizer que a palavra pneu foi empregada em dois sentidos diferentes, conotação e denotação. Portanto, conotação é o sentido imaginário e denotação é o sentido real da palavra. Por hoje é só e agora é sua vez. Vamos resolver a questão do descritor D3. Por hoje é só, até a próxima aula e curta o nosso canal. Tchau, tchau, gente! Então, gente, a aula de hoje foi isso. Explicando sobre o que é o descritor D3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Mas para eu saber qual o significado dessa palavra, eu tenho que saber que tem um significado real, que é o significado denotativo, e o significado imaginário, de acordo com o contexto, que é o significado conotativo, que foi o que a gente falou na videoaula. Então, conotação, significado imaginário, podemos dizer. E denotação, significado real, significado do dicionário, igual se falou no exemplo. Quando a mulher da tirinha, que eu utilizei no exemplo, fala de pneu, ela fala de um pneu de um carro? Não, ela fala de pneu de gordurinhas. Isso não é o significado real da palavra. Pneu tem um significado de quê? Roda de um automóvel, mas ela utilizou um significado conotativo. As palavras, elas podem adquirir significados diferentes de acordo com o contexto que ela é empregada. E é isso que o descritor D3 quer. Quer que você identifique qual é o significado da palavra ou de uma expressão de acordo com o seu contexto, certo? A aula de hoje focou isso e eu espero que vocês tenham compreendido. Para reforçar esse conteúdo, irei encaminhar hoje uma questão exemplo. Já tivemos exemplo na videoaula, mas irei postar no grupo a questão exemplo. Para quê? Para vocês fazerem a leitura, sanarem ainda mais as dúvidas sobre esse descritor, para quando for amanhã eu passar uma questão para vocês resolverem e na outra aula eu passar outra questão para vocês resolverem. Certo? Então, hoje, Laís, tem atividade? Não. Hoje a atividade é o quê? A leitura da questão exemplo. Quando for amanhã, tem uma questão de atividade. E na outra aula, outra questão de atividade. Para quando for semana que vem, quando voltarmos com a videoaula, eu faço a correção das duas questões. Certo? Compreendido, turma? Então, pronto. A aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, estou no celular, só mandar mensagem. Se eu não responder na hora é porque estou atendendo alguma outra turma, mas assim que eu puder, eu retorno a vocês e respondo vocês, certo? Estou aqui para isso, para tirar todas as dúvidas de vocês. Mas vocês também têm que fazer a sua parte, que é o quê? Fazer as atividades e postar no Classic Homes. Ah, mas eu tenho dúvida de postar no Classic Homes. Laís, eu não sei. Então, fale comigo. Estou no celular. Qualquer coisa, estou aqui. Então, vamos todos fazer a sua parte para todo mundo fechar o terceiro bimestre, ó, assim, tá certo? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau, turma. Deixa um joia.